Bora pra cima, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, que esse vídeo a gente vai responder 10 perguntas que a gente está recebendo aí, tá? Então vamos começar com a primeira. Quanto tempo demora para um pé de pimenta do reino produzir? E se for de semente? Pô, essa pergunta é bacana. Vamos começar do início. Se eu fizer uma muda de semente, eu vou ter um problema muito sério, porque conforme a idade que eu tiver, eu não vou nem ver esse pé de pimenta produzir. O que acontece? Um pé de pimenta feito por semente, ele pode demorar até 8 anos para produzir. Então, isso simplesmente é aconselhável você fazer de semente quando vai passar por um melhoramento genético. Isso quem faz é quem faz os melhoramentos genéticos, faz os cruzamentos. Então, a forma usual que tem de se fazer uma muda é por clones. Eu também tenho um vídeo no YouTube aí, quem não viu pode procurar. Aí, essa planta, como ela se trata de um clone, ela é um pedaço da planta mãe, que ela já tem vários anos de idade, ela já sai produzindo. Porém, você precisa fazer a castração desses cachos. Você precisa tirar esses cachos até a formação dessa planta. E essa parte de formação também é um outro assunto também que a gente pode ficar decorrendo um dia que tem assunto da parte da formação. Então, sim, ela já sai produzindo. Agora, você vai conseguir expressar o potencial máximo de produtividade dela a partir do segundo ano. A partir do segundo ano, você já começa a fazer uma colheita bacana. Pergunta número 2. Quando eu devo colher a pimenta? Quando ela estiver verde ou vermelha? Outra boa pergunta. Vamos lá. Tudo depende do rendimento que você espera. Particularmente, quanto mais madura ela estiver e você colher, você vai ter um rendimento melhor. Olha bem o que eu vou te dizer. Eu estou com a pimenta, ela já está passando de verde para vermelha, eu vou colher ela, eu vou ter um rendimento em torno de 2,8, 3 kg verde colhido na roça para um seco. Ótimo. Se eu colher ela verde, tá? Essa verde, ela tem uma ampla diferença. Verde, você vai pegar ela com a mão e você vai apertar, ela está verde em água. Então essa pimenta não é aconselhável você colher, porque você vai ter um prejuízo ou uma perca muito grande no momento que você botar ela para secar. Então, você pode colher ela num tom verde, porém ela tem que estar firme. Você pega ela e aperta, você não consegue quebrar a bolinha. Aí sim, aí é um colheita. E aí tem um outro porém no meio dessa história. Quando você colhe ela verde, o rendimento dela é muito baixo, eu estou falando em 5 quilos, 6 quilos às vezes, para dar 1 quilo seco. Então isso não é viável, o prejuízo é muito grande. Outro detalhe, isso vai repercutir na fertilização que você vai fazer, na adubação também, no ponto da colheita que você vai colher. E isso é um assunto que a gente vai decorrer mais para frente. Porém, quanto mais madura eu colher ela, mais gasto energético eu tenho pela planta. Então, quanto mais verde eu colher, menos gasto energético eu tenho feito pela planta. Porém, tem que botar na balança o que vale a pena. Pergunta número 3. Eu posso plantar a pimenta em áreas de declive? Pode. Você pode plantar ela onde você quiser. Só que tem seus prós e seus contras. A pimenta, você precisa dar preferência para uma área plana, uma observação muito importante, uma área que não tenha risco de alagamento ou de muito encharcamento. Porque você tiver áreas que encharcam, as pimentas vão morrer ali. Então você vai perdendo população de planta. E no declive, a gente precisa entender o que é um declive dentro dessa área. O pessoal fala na ladeira, né? Por quê? Quando você planta numa área de declive, essa terra, ela não é muito boa, porque chuva leva a matéria orgânica tudo para a baixada. Então, você tem uma área mais pobre. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ter
um gasto muito mais alto em fertilizante, em cuidado, e de repente você não consegue ter uma boa produtividade. Outro ponto, você corre um risco quando você começa a trabalhar essa área de ter um problema de erosão, se você não tiver uma cobertura verde em todo esse solo, então você precisa fazer um manejo diferente. Terceiro ponto, muito, e o mais importante deles, você vai ter um problema muito sério com mão de obra. Pensa que você chega na época da colheita, é poda, tem diversos trabalhos que a ser feito na pimenta, que você depende de mão de obra, e aí você trabalhar na ladeira, tudo fica mais oneroso. Quarta pergunta, quantas mudas eu posso botar por hectare? Qual a população que eu posso ter por hectare? Isso vocês vão escutar muito, o engenheiro agrônomo fala muito, depende. Depende da sua realidade, depende do seu planejamento. Eu sou um pequeno produtor, eu não trabalho com máquinas grandes, isso, aquele outro. Bota um espaçamento de 2x2. Aí você vai, eu não tenho de cabeça aqui a conta, mas acho que vai para umas 2.500 plantas por hectare. Agora, é uma área maior, eu mecanizo essa área, isso é muito importante. A gente precisa ter em mente, isso é uma decisão muito séria que você vai ter tomada. Essa decisão, você errou, você vai carregar esse erro pro resto da vida, do seu pimental. Fiz um espaçamento errado, e aí? Vou fazer o que depois? Agora, o usual que eu sempre prego é uma população de em torno de 1.800, 1.860 plantas por hectare. Eu trabalho entre plantas 1,7 a 2 metros entre planta e de rua 3 a 3,30. Por quê? Porque a pimenta, quando você planta, ela é toda magrinha. Mas com o passar dos anos, ela vai vindo, e ela vai ficando enorme. Então isso vai dificultando você passar com maquinário, vai dificultando entre planta, luminosidade, vai afetando de diversas formas. Então o espaçamento é uma coisa que o que vai definir é a sua realidade. Quinta pergunta, qual a época ideal para se fazer o plantio? Boa pergunta também. Vamos lá. Eu indico que você faça... em primeiro lugar, eu vou falar, eu estou falando do extremo sul da Bahia, eu estou falando da nossa realidade, que eu posso comparar também com o estado maior produtor de pimenta do reino, que é o Espírito Santo. Tá? Agora, quando pegar lá para o Pará e outras áreas, a gente precisa fazer uma análise disso. Tá? Então, para a nossa realidade aqui, eu indico você fazer o plantio no inverno. Por quê? Porque eu tenho uma temperatura mais amena, eu vou ter menos perda de plantas, eu vou gastar menos água e eu vou ter menos trabalho, menos preocupação. Agora, eu já plantei pimenta em dezembro, em pleno dezembro. É loucura. Mas dá de plantar. Qualquer época do ano você pode plantar. Porém, tem que ver a sua disponibilidade de trabalho e como que você vai encarar isso. Agora, eu aconselho sempre você plantar no inverno, porque você tem uma chuva mais regular, eu vou ter menos gasto de água. E uma água que a planta recebe de chuva, ela é totalmente diferente de uma irrigação. Sexta pergunta, quantos anos um pé de pimenta pode produzir? Vamos lá então. Eu vi já pés de pimenta com 20 anos, 18 anos, 15 anos, vi áreas com 3 anos morrendo, com áreas com 5 anos morrendo. Tudo depende do manejo que você tem dentro dessa área. Agora, de uma forma geral, uma roça de pimenta ela tem uma vida útil em torno de uns 12 anos, bem cuidada. E com esses 12 anos, você já tem uma população de planta já bem menor. Porém, hoje já existem técnicas de você ir implantando outras culturas, que quando terminar o seu pimental, você já está com outra cultura. E isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai entrar nesse assunto. Substituição de cultura dentro da área. 7. Qual a melhor variedade de pimenta do reino? Ótima pergunta. Novamente, vou falar, estou falando da nossa região. Quando você vai para a região do Pará, existem variedades diferentes. Agora, aqui, tem 3
pés de pimentas mais conhecidas que se usa, tá? Bragantina, Cutunadã e Açará, que é o que a gente mais vê. Aí tem uma outra também, que é a Guajarina, mas está meio que se extinguindo. Agora, destas, eu vou falar um pouquinho de peculiaridade de cada uma. E a Açará, ela produz muito, porém, cachos menores, ela pesa bem, porém, você te dá muito trabalho de colheita. Ah, é um pequeno produtor, uma agricultura familiar, você pode até, de repente, plantar ela. Eu não vejo, ela está sempre produzindo, ela produz muito, porém, ela dá muito trabalho de colheita. Você está sempre colhendo, sempre colhendo, sempre colhendo, sempre colhendo, sempre colhendo. Isso não é ruim. Agora, para um grande produtor, você não consegue dar conta. E ela tem um outro problema. Esse cacho, quando cai no chão, ele abre. Você perde toda a pimenta, você não consegue mais catar ela do chão. Agora, a Cutunadã é outra pimenta que, primeiramente, você precisa, para mexer com ela, você precisa ter conhecimento. Tá? Você precisa ter calo no seu corpo, na sua mão, na sua cabeça de mexer com pimenta para você ir mexer com ela. Eu vou dar um simples exemplo. Você hoje dirige um carro velho. E aí eu vou chegar e vou te entregar uma Ferrari na sua mão. Você não vai conseguir pilotar ela direito. Ou se for, você vai errar no meio desse caminho. Então, você vai pegar essa Ferrari, você pode até dirigir, mas você vai achar vários problemas no caminho e pode ser que não dê certo. A Cutunadã também, ela tem uma peculiaridade, ela produz muito, então ela te dá também um grande giro de colheita. Épocas diferentes, eu estou falando de produções de épocas diferentes, colheitas em épocas diferentes. Então, você precisa estar um pouquinho mais calejado para mexer com uma Cutunadã. Agora vem a menina de ouro, a Bragantina. Então, assim, planta Bragantina. A Bragantina ela é uma pimenta rústica, ela produz muito e ela é uma pimenta fácil de se entender, uma pimenta fácil de trabalhar. Em gosto de todo mundo, e cai em gosto de todo mundo tem Bragantina, então ela funciona muito bem, produz muito bem e ela é bem rústica. Então, são essas. Pergunta número 8. Qual a média de produção por hectare? Quantos quilogramas? Vareia. Vareia, troteia e galopeia. Tem diversas produtividades, mas eu vou citar alguns exemplos e depois eu vou dar um exemplo que é o mais usual. Tudo depende do espaçamento, quantidade, população de planta que você vai ter dentro dessa área e a altura da estaca. Eu vou dar um exemplo. Eu tive em áreas que tem estaca, que ela tem 3,5 metros de altura. Hoje eu estou falando de uma área convencional, ela tem 2 metros de altura. Então quer dizer que em uma planta eu tenho 1,5 planta. É lógico, consequentemente, eu vou ter uma produtividade melhor. Porém, eu vou pegar em regras gerais. Tá? O que eu trabalho hoje, uma população de 1.860, mais ou menos, plantas, daquele espaçamento que eu falei lá na outra pergunta, 7 toneladas de pimenta. Uma produtividade bacana. Porém, você sabe quanto que é a média da produtividade do Brasil? Nós falando em 3 toneladas, 3.000 quilos. É muito pouco. Isso é muito pouco. Então, você veja que tem gente, existe conhecimento, que nós estamos numa produtividade muito além do que a média geral. Pergunta número 9. Qual a melhor estaca? Tutor para plantar pimenta. Boa. A gente precisa entender que a pimenta, novamente, ela é uma trepadeira e ela precisa de um suporte. Então a gente não consegue fazer um plantio de pimenta do reino sem um tutor. Ponto. É uma coisa básica isso. Então, o usual se usava era madeira nativa. A madeira nativa, ela era excelente para a pimenta, porque ela fixa muito bem essas raízes. Mas hoje a gente não consegue mais fazer isso, né? Nem pode mais estar fazendo isso. Então se passou para o eucalipto tratado. Porém,
Ela não tem uma fixação muito boa no eucalipto tratado, você tem um trabalho bastante grande de amarrio e um custo elevadíssimo, um custo elevado para você comprar as estacas. A maioria da parte do seu investimento hoje no plantio de pimenta está em cima do tutor. Então hoje estamos trabalhando com tutores vivos, tá? Tem gente que já plantou no ninho, eu já vi gente aí falando em baúba, né? Um negócio de doido isso. E moringa e agliricídia. Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho do que eu vejo na realidade, a minha indicação é gliricídia. É ela. Por quê? Ela é um ótimo tutor, já que ela tem uma baixa competição com a planta de pimenta do reino, ela tem um ótimo suporte de fixação, eu comando a altura, quando eu trabalho com tutor vivo, eu comando o sombreamento dessa minha área, através das podas, ela me gera novas estacas que eu não preciso mais comprar e eu posso até comercializar. Ela me gera um conforto térmico para a pimenta, que a gente está vendo, essa quebra de pimenta que está tendo toda na região, aonde tem os tutores vivos é onde tem a menor quebra. Então, qual o melhor estaca? Qual o melhor tutor? Hoje eu indico a gliricídio. Última pergunta, número 10. Qual o tipo de irrigação eu devo usar? O tipo de irrigação que você deve usar é o que cabe dentro do seu orçamento e o que está mais acessível e o que cabe dentro da quantidade de água que você tem. Então, essa é a irrigação que você tem que usar. A melhor irrigação seria a do céu, né? Mas isso a gente não tem controle. Eu utilizo hoje microaspersor. Por quê? Porém, eu tenho um gasto mais elevado de água. Quando eu trabalho com gotejamento, a gente precisa entender que um gotejo ele fica só pingando água em um determinado local e ele cria um bulbo molhado. Se chama um bulbo. Pensa que é um bulbo molhado, que é onde fica pingando a água. Quando eu trabalho com microaspersor, microjet, eu tenho uma área molhada maior. Porém, eu gasto um pouco mais de água. Porém, também eu estou incentivando a planta a emitir novas raízes. Quando eu tenho só um bulbo molhado, a planta ela pode ficar preguiçosa e não emitir muito mais novas raízes, ela vai ficar só ali onde tem aquela água e fica comendo e bebendo só ali naquele cantinho. Quando eu molho mais a área, eu estou estimulando ela a emitir novas raízes e buscar nutrientes em outros lugares. Tem área também, tem irrigação por aspersão, que molha toda a parte foliar, tudo. Isso, você tem um gasto de água gigantesco em cima disso, então hoje a gente precisa poupar água, né? Eu não indico muito. Então vamos lá, micro spray. Essas perguntas foram algumas perguntas que eu achei mais relevante das perguntas que a gente recebe. Então continua acompanhando, se inscreva no canal, segue no Instagram, curta a página no Facebook, que você está colaborando com o nosso trabalho e vai vir muito mais informação. A gente está selecionando outras perguntas daqui um pouco, bem informação nova. Toda semana a gente tem vídeos novos no YouTube, na terça e na quinta, no Instagram, todo dia a gente tem conteúdo novo, muita informação para você.